convite mais uma vez. Ok, got it. Okay. Só um pouquinho. É sempre bom rever os rostos conhecidos que me apoiaram durante esses 4 anos de doutorado. E eu tenho uma gratidão enorme pelo LabFit, pela Ellen, pelo Gemiro, pelo João, pela Alice, que deveria estar aqui, mas não está ainda. E, como combinado, eu vou apresentar hoje um pouco dos meus resultados de doutorado, o que talvez não faça muito sentido agora, já que quem está na sala assistiu minha defesa, ou minha qualificação, ou conhece, ou estava comigo durante esses 4 anos de doutorado. Depois eu vou passar um pouquinho para os modelos matemáticos que a gente está utilizando agora no meu pós-doutorado. E as outras viagens seria como está um pouco da minha vida por aqui, como foi esse período de pandemia, pós-defesa e etc. Então, como muitos daqui já sabem, a minha tese foi intitulada Síntese e Caracterização de Estruturas Anódicas com Condutividade Elétrica Mista, Iônica e Eletrônica para a Célula Combustível de Óxido Sólido. Eu fui orientado pela Ellen e pelo Argemiro, do PEC, e pelo José Geraldo, do CEPEL. Então, o meu trabalho ele se dividiu uma parte dentro dos laboratórios do CEPEL e uma outra parte no PEC, mais especificamente no LabFit. E a minha defesa foi no dia 2 de março de 2020, foi uma semana antes do primeiro lockdown, eu acho. Então, se a minha defesa não foi a última, eu acho que ela foi uma das últimas defesas presenciais do PEC. Eu acho que foi uma das últimas. Inclusive, se alguém do registro está vendo essa apresentação, eu preciso do meu diploma. Não tenho até hoje. Então, tá, vamos lá. No doutorado, então, eu estudei células a combustível de óxido sólido, que, como muitos de vocês sabem, são equipamentos que convertem a energia química que está presente no combustível, que pode ser hidrogênio, pode ser metano, gás natural, ou qualquer outro hidrocarboneto. Elas são tecnologias muito promissoras para a geração sustentável de energia elétrica e são equipamentos que são pequenos, com nenhuma emissão ou quase nenhuma emissão de gases de efeito estufa. Ela tem uma operação estável, limpa e silenciosa, e podem ser aplicadas em sistemas de cogeração, que seria um sistema onde se gera, ao mesmo tempo, energia elétrica e calor. E também podem ser aplicados em sistemas de geração distribuída, que são aqueles microgrids, quando tu gera energia elétrica em lugares isolados ou dentro de navios, etc. Na aviação também. Então, só para passar rápido aqui, elas podem ser utilizadas como backup de energia, principalmente associadas à geração de energia via eólica e solar, também em veículos, nos carros a hidrogênio, portáteis eletrônicos, geração distribuída, o armazenamento de energia, como eu bem falei, para tentar diminuir esse desmatch entre a produção e a demanda de energia eólica e solar, e militar e espacial. Ok, dentro, então, do equipamento de células combustíveis, existem diversos materiais, de células combustíveis de óxido sólido, claro, diversos materiais, um material específico para o anodo, um para o catodo e um para o eletrólito. E, entre eles, o material que é utilizado no anodo, ele é muito problemático. Ele é um CERMIT de níquel YSZ. O YSZ é um composto estável entre óxido de ítrio e óxido de zircônio. E, para utilizar esse material, ele demanda altas temperaturas de operação, entre 600 e 800 graus. E caso tu utilize algum combustível de carbono, ele vai promover a deposição de coque na superfície. Em operação a longo prazo, os grãos de níquel eles vão sofrer um aumento de tamanho, que eles vão formar as chamadas ilhas não condutoras. E também, aqui eu não coloquei, mas também existe um outro fenômeno chamado níquel depletion, que o níquel ele sofre uma difusão e ele vai para a fronteira de grão e para a fronteira entre anodo e eletrólito, diminuindo ainda mais a condutividade do material.
E, para completar, ele é desativado na presença de H2S, que é um composto muito comum em biogás. Então, já elimina mais essa alternativa que seria o biogás. Então, existe uma busca constante por novos materiais para ser utilizado o anodo de células a combustíveis de óxido sólido. Então, no meu doutorado, a gente propôs um novo material, que é o titanato de estrôncio dopado com ítrio, que é um semicondutor do tipo MIEC, ou seja, ele tem a condutividade mista iônica e eletrônica. Ele apresenta uma alta condutividade quando é comparado com outras terras raras e propriedades físico-químicas que dependem da concentração do dopante. E, segundo a literatura, ele pode ser utilizado na presença de hidrocarbonetos, então não ocorre esse fenômeno de deposição de Koch. E também ele resiste à presença de H2S. Então, aqui eu coloquei os objetivos da minha tese. Eu não vou ler tudo, mas, em resumo, seria sintetizar e caracterizar essa estrutura de titanato de estrôncio dopado com ítrio. E como o objetivo específico seria avaliar as influências, as diferenças, as diferentes etapas do processo de síntese no resultado final do material, como a calcinação, a sinterização, e também o grau de dopagem do material e como isso influencia nas propriedades físicas, químicas e elétricas no final. Então, como isso influenciaria o uso ou não desse material como material anódico de uma célula combustível. Então, nós sintetizamos o material com 0, 4 e 8% de dopante e também numa mistura chamada de heterojunção entre o material com 8% e o YSZ. O YSZ é o material mais comum para os eletrólitos da célula, então deve haver uma boa conexão entre eles, eles devem ter uma boa sinterização, uma boa formação de contorno de grão, etc. Então, as etapas da síntese são a mistura em moinho, depois a secagem, calcinação e a sinterização. E aqui, por último, eu tenho a reação de síntese, é uma síntese em estado sólido, onde o carbonato de estrôncio, o óxido de ítrio e o óxido de titânio reagem e formam o titanato de estrôncio dopado com ítrio e CO2. A síntese em si, a mistura, ela é bem simples, ela só é demorada, e a secagem e a calcinação e a sinterização, elas demandam altas temperaturas, então precisa de um forno específico, porque também tem presença de hidrogênio. Então, como eu falei, a secagem são em alguns degraus de 50, 25 e 120 graus. Já a calcinação, ela foi testada em atmosfera de argônio, e argônio mais 5% de hidrogênio, a 1.300 graus. E a sinterização também foi feita com argônio e hidrogênio, e foi feita um pico a 1.500 graus e depois a 1.450 graus por 9 horas. Então, como eu falei, a síntese em si, ela não é complexa, mas ela demanda bastante energia e bastante tempo. Eu demorava uma semana para sintetizar o material, mais ou menos, porque tem que esperar o forno resfriar, tem que resfriar a temperatura ambiente naturalmente, então é bem demorado. E com os materiais já sintetizados, nós aplicamos várias técnicas de caracterização, como o TGA e o DTA, para entender melhor o range de temperatura onde os processos ocorrem, como a calcinação, qual seria a melhor temperatura para calcinação e a melhor temperatura para sinterização, DRX para caracterizar, FTIR, com o mesmo objetivo, BIT, potencial zeta, o MEV do material em pó. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que pode me interromper, não precisa esperar até o final, tá? Acho que para não perder o fio da meada da dúvida. Depois fizemos o MEV das pastilhas e a dilatometria. A dilatometria é uma sintetização controlada, onde tu controla o aumento da temperatura de acordo com a tua taxa de sintetização. Então, o equipamento ele consegue medir como está a taxa de compactação do material
e com isso ele resolve se vai aumentar mais rapidamente a temperatura ou vai deixar mais estável. E a especialização, como eu falei antes, também foi feita em argônio e argônio e hidrogênio. Para as caracterizações elétricas, nós fizemos a condutividade total, para saber a condutividade em corrente contínua dos materiais como uma função da temperatura, foi de 300 a 1.000 graus, em atmosfera de ar, que é ar de ar mesmo, oxigênio e nitrogênio, não é ar de argônio. E, por fim, fizemos análise de espectroscopia de impedância eletroquímica, foi feita a temperatura ambiente, com um range de frequência entre 100 Hz e 1 MHz, com uma voltagem aplicada de 0,15 volts, milivolts, desculpa, com eletrodos de platina que foram aplicados na pastilha do material, e numa gaiola de Faraday. É uma gaiola de Faraday que nós temos lá no CEPEL. Ela é gigante, assim, o tamanho de um quarto. Ela deve ter uns 4 metros por 4. Então, não tinha nenhuma interferência de Wi-Fi, 3G. Mas o equipamento ele é meio antigo, assim. Quando eu estava fazendo as análises, eu me sentia no laboratório da União Soviética, assim, porque é tudo de metal, por causa da gaiola de Faraday, e esse equipamento com disquete. Eu acho que foi a primeira vez que eu usei disquete depois de 20 anos. E aqui tem uma foto de um exemplo da pastilha que era analisada. Nós colocávamos uma tinta de prata e, após, nós colávamos esse eletrodo de platina para ser possível a medida. Porém, essa medida, essa análise, ela foi uma técnica que eu usei bastante no meu doutorado, eu utilizo muito até hoje no meu pós-doutorado, e ela não é muito conhecida. Por isso, eu vou dar um breve insight sobre isso. A espectroscopia de impedância eletroquímica, ela é uma análise onde tu aplica um sinal de voltagem ou de corrente em um material. Esse material pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, no volume de controle. E essa voltagem, essa corrente alternada, como ela é alternada, ela é uma função de seno, né? Uma função seno que vai depender da frequência do sinal. E quando tu aplica uma voltagem ou uma corrente em um material, por exemplo, aqui eu dei exemplo da voltagem. Quando tu aplica uma voltagem em um material, tu mexe no equilíbrio que se estabeleceu ali. Então, para o sistema, para o volume de controle voltar a um equilíbrio novamente, de volta, ele responde com outro sinal. Então, por exemplo, aqui eu estou lançando um sinal em voltagem, o meu sistema vai responder com uma corrente. E quando se põe as duas curvas da voltagem e da corrente, uma do lado da outra, uma em cima da outra, vai se ver que tem um desvio entre os dois picos. Tem uma fase que aparece, um ângulo de fase que surge nessa resposta do sistema. Então, a impedância ela não é nada mais do que uma resistência, só que em corrente alternada. Então, sabe-se que resistência, que impedância é voltagem sobre corrente. Então, a impedância vai ser uma função que vai depender do tempo, do T, aqui, da frequência e da fase. E ela, quando se analisa matematicamente, ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, aqui em vermelho, nós temos o vetor impedância, e quando se sobrepõe, quando tem a imagem desse vetor nos dois eixos, no eixo real e no eixo imaginário, tem esses dois valores. O valor que aqui, o x seria o z', que seria a parte real da impedância, e o y, o z2', que é a parte imaginária da impedância. Então, a forma mais usual de se analisar esses resultados de impedância é usando o Nyquist plot, que tu plota o eixo real da impedância e o eixo imaginário
da impedância. Aqui está multiplicado por menos, então seria menos o eixo imaginário da impedância, para que os valores fiquem positivos, que normalmente, em todos os casos que eu já trabalhei, tanto em materiais como em células inteiras, o termo imaginário da impedância ele é negativo. Então, esses resultados eles podem trazer inúmeras ideias sobre o sistema que está estudando, principalmente em sistemas eletroquímicos, porque tu consegues, como o valor de frequência é um valor que tu consegue variar bastante, tu pode começar de um range de, não sei, de 10 na menos 3 Hz, e tu pode analisar até 10 na 5, tu consegue enxergar alguns fenômenos como a condutividade iônica do material, como até mesmo é possível se validar mecanismos reacionais de reações eletroquímicas usando apenas impedância. Então, só que uma técnica que é meio difícil de se analisar os resultados, por isso precisa sempre de uma ferramenta, de uma maneira para fazer essa análise. Então, se usa ou circuitos elétricos equivalentes ou modelos mais fenomenológicos, onde se pode colocar, inserir no sistema, por exemplo, uma célula combustível, toda a cinética de reação, mas também as equações de difusão de massa e de carga, por exemplo, que é o que eu estou fazendo hoje no pós-doc, que é analisar os aspectos de impedância utilizando modelos fenomenológicos. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, como os resultados do meu doutorado, eu vou mostrar eles de forma resumida e por artigo. Primeiro, nós estudamos como a calcinação e a dopagem ela afeta as propriedades químicas e físicas do material. Então, aqui primeiro a gente tem os resultados de DTA e TGA, onde foi possível analisar e concluir exatamente em que temperatura ocorre de fato a reação de síntese do material. Aqui temos um pouco de DRX para o material sem dopante, com 4% de dopante e 8% de dopante, usando argônio e argônio mais hidrogênio, onde foi visto que, usando apenas a atmosfera de argônio, ou seja, sem esse agente levemente redutor, tem presença de uma fase secundária já com 4% de dopante e, se eu não me engano, é 2% da fase secundária. E quando se vai para 8% de dopante em argônio, se tem aproximadamente 8% na fase secundária, que ela não é ela não é desejada no nosso material, porque ela apresenta condutividade menor quando comparado com o tinato de estrôncio dopado com ítrio. Ela é composta de uma estrutura chamada pirocloro, que é formada apenas de ítrio e oxigênio. Porém, quando se coloca hidrogênio na atmosfera, apresenta-se também essa fase secundária, mas em menor concentração, e apenas em 8% de dopante. Então, aqui temos umas imagens de MEV, onde nós conseguimos uma boa sintetização. É possível ver com clareza a interface sólido-sólido entre os grãos. Aqui à esquerda é para o material sem nenhum dopante, com 0% de ítrio, e mais para a direita com 4%, e em vermelho seria a distribuição do tamanho de grão de cada material. Aqui temos as imagens de MEV para 8% e também a distribuição de tamanho de grão. E à esquerda, à direita, tem-se uma imagem onde é possível observar um material, um composto com morfologia diferente do resto, que ele é formado sempre no contorno de grão, então ele é formado sempre entre 2 grãos de tinato de estrôncio, e após a análise de EDS, nós concluímos que ele é o material secundário que é formado e que é indesejado. Então, aqui
embaixo pode-se ver que no contorno de grão nós temos o pico de titânio bem... Cadê o mouse aqui? No contorno de grão aqui, nós temos o pico de estrôncio bem definido, estrôncio e titânio, e um pouco de ítrio também, mas não muito. E mais para a direita aqui temos a análise do contorno de grão, o pico de estrôncio some e fica o pico de ítrio maior. Então, quer dizer que aqui, na figura B, nós temos a presença do material secundário, do pirocloro, e na figura C, o próprio material que nós sintetizamos, que é o tinato de estrôncio. Chat, tem... Okay. Então, aqui nós temos umas imagens de MEV do material que nós chamamos de heterojunção, que seria a junção do material que nós sintetizamos, do tinato de estrôncio topado com ítrio, que é característico do anodo, e da YSZ, que é o material do eletrólito. Então, aqui a gente pode ver que também foi bem sintetizado e sintetizado. Os contornos de grão são bem definidos e quando se analisa por EDS, por mapa e EDS em linha, nós podemos observar que as curvas elas são complementares. Então, quando há zircônio, não há estrôncio e não há ítrio. Então, quer dizer que não houve nenhum tipo de segregação química ou física entre os dois materiais, sendo concluído, então, que esse material ele tem uma afinidade física com o material que é utilizado no eletrólito. Aqui no mapa, a mesma coisa. Para o ítrio, como está presente nas duas fases, é uma constante. E para o titânio, e para o estrôncio, eles são complementares à zircônia, porque a zircônia só está presente no material eletrônico. Então, como segundo artigo e segunda leva de resultados, nós fizemos uma análise da cinética de sintetização do material, onde aqui é observar como a sintetização se comporta como uma função do tempo. Então, ela tem um período, uma região de rápida compactação, e depois ela se permanece constante, porque já chegou na compactação máxima. E aqui é a relação entre a taxa de sintetização e o grau de sintetização. Com esses gráficos, é possível analisar e ter mais detalhes da cinética de sintetização, se vai ser, por exemplo, por uma difusão via gás, ou se vai ser, por exemplo, por encolhimento ou surgimento de pescoços no grão. Aqui na figura do meio, nós temos a análise da condutividade em corrente contínua, como uma função da temperatura. E, por último, ou melhor, primeiro, eu comecei pelo fim, temos a impedância e a densidade de capacitância do material, aonde pode-se ver que, à medida que se vai aumentando a concentração do dopante, há uma diminuição da impedância. Porém, há uma confusão nos resultados entre YC04 e 08. Por quê? Porque o material de YST08 em atmosfera de argônio apresenta a interface com um material secundário, com o pirocloro. Então, há uma diferença maior entre o material com 4% e de 8%. Já com 5% de hidrogênio, essa cinética ela é promovida, então não há mais a formação desse pirocloro em 4%, fazendo com que não haja muita diferença entre a impedância com 4% e 8%. E como spin-off, podemos dizer assim, da minha tese,
Nós fizemos um artigo de revisão junto com a Marina. A Marina foi ela que começou essa pesquisa, ela veio antes de mim no PEC e no CEPEL, só que a tese dela teve uma abordagem mais numérica e ela não fez nenhum experimento, e eu fiz mais experimentos. Então, as nossas teses meio que se completam. Então, nós escrevemos essa revisão de novos materiais para o anodo da célula combustível, falando então de seleção, de interface e do fenômeno eletroquímico. E também nós usamos o material sintetizado como uma opção de suporte para imobilização enzimática em biosensores. Beleza. Então, dia 2 de março, eu defendi minha tese, e estava tudo certo já para eu pegar um voo dia 28 de março e começar o meu contrato aqui na França, dia 1º de abril. Porém, veio Covid e o meu contrato foi prorrogado, foi adiado, na verdade, para o dia 6 de setembro. Então, aí foram 5 meses de período sabático obrigatório, né? É mais bonito falar sabático do que desemprego. Onde foi bem complicado, uma espera bem atordoante, porque era tudo novo, né, para mim, mas para o mundo também, em relação ao Covid. Então, o consulado não sabia dar resposta sobre visto, o meu chefe aqui não tinha nenhum tipo de update, porque no dia 15 de março, a França entrou em lockdown restrito, pela primeira vez na história. Então, estava todo mundo muito perdido. Aí, eu consegui tirar meu visto no final de julho só. Porém, mesmo com visto, brasileiro não tinha autorização para entrar, como não tem até agora, infelizmente. Mas eles abriram uma exceção para certos tipos de visto. Aí, nesse momento, visto de pesquisador e visto de estudante foi liberado. Então, eu consegui vir. Nós chegamos aqui no dia 31 de agosto e eu comecei meu trabalho uma semana depois. Então, eu mudei para Grenoble. Aqui eu só vou dar um overview da cidade, mais ou menos onde ela se localiza. Grenoble se localiza aqui nesse pontinho aqui. Ela está localizada bem perto da fronteira da Itália. Na verdade, de carro entre Grenoble e Turim, dá mais ou menos 2 horas de carro. Então, tem muito italiano na cidade e tem muita pizza gostosa também, porque os italianos investem bastante em pizza aqui. A cidade está localizada na região de Auvergne-Rhône-Alpes, essa região verde aqui, onde a capital é Lyon, e Lyon também é a terceira maior cidade da França, perto só para Marseille e para Paris, claro. E aqui na França, o país é dividido entre regiões e entre departamentos. Então, a cidade de Grenoble está dentro de Auvergne-Rhône-Alpes, porém, ela está no departamento de Isère, e é a capital de Isère. Então, aqui as distâncias. Nós estamos a 600 quilômetros de Paris, mais ou menos umas 3 horas de trem. De Marseille dá 300 quilômetros e 4 horas de trem. É estranha essa relação, mas é porque para Paris tem direto e para Marseille tem que ir até Lyon e trocar de trem, então é meio complicado. E para Lyon são apenas 100 quilômetros e dá 1 hora de trem, 1 hora de carro também, não tem muita diferença, na verdade. O inverno aqui, a temperatura máxima de 7 graus e mínima de -1. A média, né? Nós pegamos aqui o ano passado, começo desse ano, -5. E o verão é entre 29 e 15, mas também aqui só uma figura do inverno, como eu me senti na minha primeira neve. Eu estava um pouquinho mais feliz, na verdade, porque eu não conhecia. E no verão tem La Canicule, que são picos de calor que tem aqui na Europa, que é quando uma massa de ar quente vem do Saara e ela se deposita aqui na região. Então, pode chegar a 45 graus durante o dia e uns 30 durante a noite.
Eu peguei uma semana de canicule já, há 2 semanas atrás. Foi bem complicado, e olha que eu estou vindo do Rio, e disseram que não foi o pior canicule, pode vir situações piores. Aí você já Mas um chegou problema desestabilizando o clima, né, da França. Você já causou. já, Muito frio e depois muito calor. exatamente. Está todo mundo reclamando que está chovendo demais esse verão, que nevou Você antes da tá. hora. E uma coisa que foi meio diferente para mim aqui é que as casas, elas são muito bem preparadas para o frio e nem um pouco para o verão. Então, por exemplo, eu senti muito mais frio quando eu morava em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, do que aqui. E eu já senti mais calor aqui do que no Fundão em dezembro. Então, é meio ao contrário. Só para ter um exemplo, a minha casa, meu apartamento aqui, eu aluguei ele imobiliado e ele não tem ventilador. Isso é bizarro. Enfim. Então, só para ter mais uma noção, aqui a cidade tem 157 mil habitantes, uma cidade pequena. Porém, tem várias cidades aqui na volta, que quando tu tá na cidade, tu nem nota que saiu de Grenoble. Então, somando todas, dá mais ou menos 451 mil habitantes. Só umas fotos da cidade aqui. A cidade é conhecida como a capital des Alpes, porque ela está no meio de diferentes maciços dos Alpes. Eu acho que o principal deles é o que mais encosta na cidade, assim, é a Chartreuse, que tem uma Bastilha bem legal para visitar. Também tem algumas estações de esqui, bem bonito. Tem um mosteiro que foi criado em 1400, então, há muito tempo. A cidade ela começou com os romanos, então tem coisas muito antigas aqui, inclusive esse mosteiro. E é um mosteiro de silêncio, então os monges que moram lá eles não podem falar. E tu não pode entrar, né? Tu pode ir na volta do mosteiro, ver os muros só. E esses monges, embora eles não falem, eles fazem uma bebida alcoólica maravilhosa, que chama Chartreuse, que é bem típica da região, e ela é uma receita secreta, e tem mais de 30 ervas, uma coisa assim. É muito boa. E depois tem Vercors, que também tem algumas cidades aqui no meio da montanha. Também tem estações de esqui, muitos lugares para comer chocolate, eles fazem chocolate nessa montanha. E o outro maciço é da Belle Dune, que é o maior dos três, onde tem muitas estações de esqui, e é muito legal, é muito bonito. Inclusive, nessa segunda foto aqui, essa montanha branca de neve aqui é o maciço de Belle Dune, que dá para ver de qualquer lugar de Grenoble. Eles falam que na cidade aqui tu consegue ver uma montanha no fim de qualquer rua. E é muito verdade, assim. Realmente tem uma montanha no fim de qualquer rua. E essa aqui é a que tu mais vê. E como ela é nevada, ela chama muito a atenção, assim, muito bonito. Então, aqui mais uma foto da cidade na neve. Essa aqui é uma ponte que tem, porque existem 2 rios que cruzam a cidade, então tem várias pontes na cidade. Aqui também tem uma imagem da Belle Dune, com o rio. E aqui do lado é uma estação de esqui que se localiza em Vercors. Então, essas casinhas, gîtes, que eles chamam, são bem típicas da região, são bem famosas. E como a cidade está no meio dessas montanhas, é muito fácil de esquiar, tu consegue ir de ônibus às estações de esqui. Eu não fui porque estava tudo fechado por causa do Covid, mas espero que esse ano eu vá. Eu fui para a neve, mas só para fazer trilha e andar de raquete, que é uns tênis de neve. Mas, enfim, eu espero que esse ano eu consiga cair uns tombos esquiando. E aí, só um pouco do estilo de vida daqui de Grenoble. Aqui na cidade, eu tenho a impressão que todo mundo pratica esporte. Assim. Todo mundo, que o programa de final de semana é ir para a montanha. Então, tem muita bicicleta nas ruas, muita bicicleta.
Hoje, 16% das pessoas usam bike como principal meio de transporte. E aqui eu tenho um gráfico que eu peguei lá da minha empresa, onde mostra que, a partir de 2009, existem mais pessoas indo trabalhar a pé e de tram do que de carro. E tanto a empresa quanto o governo, eles estimulam muito isso. Grenoble vai ser agora, em 2022, a capital verde da Europa, então eles têm muito enfoque nisso, de diminuir poluição, esse tipo de coisa. A empresa que faz o transporte público aqui de trem e de ônibus, quando eles fazem uma análise da qualidade do ar, e quando o ar está com uma má qualidade, está meio poluído, eles colocam as passagens de tram e de ônibus de graça, para incentivar as pessoas a não andar de carro. Eu achei isso muito legal. E aí, só agora dando uma focada na empresa onde eu trabalho, eu vou falar mais dela daqui a pouco, ela paga 85% do transporte, seja uma bike alugada ou seja o tram. Se tu pegar uma bike, se tu falar para eles, ó, tô vindo de bike, eles disponibilizam kit de segurança, que capacete, colete, todas essas coisas, as luzes da bike também. Tem uma oficina grátis para os funcionários. E o governo francês, ele paga 50 euros por ano por pessoa para o concerto de bike. É o concerto com S, tá? Agora que eu vi que tá com C. Não é concerto de ópera, não. Você vai de bicicleta? Vou. Eu demoro 10 minutos para ir trabalhar. E da minha casa até a minha sala, todo o caminho é com ciclovia. Então, é muito bom, muito rápido. Muito bom. Ok. Então, agora falando da parte mais tecnológica da cidade, aqui é um polo de pesquisa e inovação na França. Tem muitas empresas que têm sede aqui. Aqui, como posso dar exemplo da Air Liquide, da Apple, MATLAB também tem aqui, Consol, muitas. Então, só que eu peguei isso aqui de um site daqui de Grenoble. Tem 15 mil empregos dentro da pesquisa pública e 10 mil empregos dentro de centros de pesquisa privados. Então, é muita coisa. Em 20 anos, desde 2000, 500 startups foram criadas e aqui é considerado como a 5ª cidade mais inovadora do mundo. E a nossa região aqui, Isère, é o departamento com maior número de patentes por habitante, por número de habitante. Então, dentro desses círculos, eu trabalho em um, que é o CA. O CA é uma empresa estatal, uma empresa de pesquisa estatal. Ela começou na década de 50, com um enfoque mais militar. Um enfoque mais militar e também mais nuclear, porque há 50 anos, há 70 anos, a malha de energia da França era muito nuclear. Agora, de uns anos para cá, que eles estão tentando mudar isso, desativando usinas, etc. Inclusive, aqui em Grenoble, era um centro de pesquisa de energia nuclear. E hoje nós não temos mais nenhum laboratório de nuclear aqui. E em Grenoble tem uma mini estação nuclear só, que eles querem desativar logo. Então, tem sedes do CA na França inteira. Aqui em azul são centros com aplicações militares e em vermelho os de aplicação mais tecnológica. E por ele ser militar e por lidar com tecnologia nuclear, eles são bem chatos com o negócio de segurança e de confidencialidade. Por exemplo, para tu começar a trabalhar aqui, o dossiê é muito demorado, porque o FBI francês, não sei o nome, a polícia de inteligência francesa, tem que fazer uma pesquisa para saber se no passado tu não pesquisou no Google como fazer bombas, coisas do tipo. Mas hoje em dia, os pilares do CA são a defesa e segurança, ciência da matéria e do universo, saúde, nuclear ainda, energias renováveis, tecnologia industrial e clima e ambiente. Então, por exemplo, no CA Grenoble, tem muito enfoque em energias renováveis, mas também na parte de saúde, né? Como
exames rápidos de Covid agora tá muito em alta, ou como reciclar as máscaras, esse tipo de coisa. Aqui tem uma imagem do CA, aqui é só o finzinho do campus. Aqui no fundo tem o síncrotron, acelerador de partículas, onde vem pessoas do mundo inteiro para fazer análises nele e tal, e é bem legal de ver de cima esse síncrotron. Uma outra coisa sobre a parte de segurança e de confidencialidade, é que se tu for no Google Maps e tentar olhar o CA no Google Maps, ele é todo embaçado para não ter nenhum tipo de especulação de energia nuclear, e se tu for para o Google Street View, não dá para ver também, por causa disso, por causa da segurança. Agora, entrando aqui no laboratório que eu trabalho, que é o Laboratório de Tecnologia de Hidrogênio, nós trabalhamos com a manufatura, cooperação, análise e simulação de RSOC, que seriam células de dióxido sólido, porém reversíveis. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre isso. O laboratório em si tem mais ou menos 40 funcionários. O meu grupo, que é de simulação, tem 11. Dentre eles, nós somos eu e mais 2 pós-docs. 6 alunos de doutorado. Entre esses 11 funcionários do meu grupo, tem 5 nacionalidades. Tem eu de brasileiro, tem francês, claro, italiano, Tunísia e Algéria. E aqui temos umas fotos tiradas lá no laboratório. Aqui é um STAT, que seria um conjunto de células combustíveis empilhados. Aqui é um técnico montando o workbench para começar a operar a célula, esse lado aqui. E aqui é só o setor dos gases, onde se faz a análise de cromatografia dos gases, etc. Uma coisa que eu achei diferente, foi meio que um baque para mim, mas no bom sentido, é que agora eu vou falar da empresa, né? Não sei como é que é no resto da França. Os alunos de doutorado aqui, eles têm o mesmo vínculo que um funcionário permanente. Então, eles têm um salário, claro, mas também têm direito a férias, que dá mais ou menos 40 dias por ano. Entre eles, uns 25, 30 são pagos e o resto é não pago, porque por lei, na França você pode trabalhar durante 35 horas por semana, por lei, mas a gente trabalha 40. Então, sobram 5 horas por semana e essas horas vão para um banco de horas, onde dá para tirar férias e folga depois. E quando termina o contrato, ou seja, quando os alunos de doutorado defendem a tese, eles têm 1 ano de auxílio-desemprego. Isso eu achei incrível. Então, durante 1 ano, eles recebem 85% do salário, e então isso dá a possibilidade de descansar, claro, mas também de ter um respiro para buscar uma vaga de pós-doc, uma vaga permanente em outro lugar. Então, a grande diferença do escopo do meu doutorado e do pós-doc agora é que no doutorado eu trabalhei com um material de um eletrodo de uma polarização, porque a célula de dióxido sólido ela pode ser operada como célula combustível e como eletrolisador. Então, em célula combustível, tu vai pegar o hidrogênio, vai reagir o combustível no equipamento, e vai formar água e elétrons e eletricidade. E no eletrolisador, vai ser o contrário. Tu vai entrar com água e energia elétrica e tu vai produzir hidrogênio. Então, isso é uma grande sacada, porque tu consegue armazenar energia elétrica através desse equipamento. Porque, por exemplo, tu coloca uma célula reversível do lado de uma usina eólica, do lado de um painel solar. Durante o dia tem sol, tem vento, beleza, está produzindo a energia. Porém, tu não vai utilizar toda a energia que foi produzida naquele momento. Então, vai sobrar energia durante o dia. E essa energia, ou tu armazena, ou ela vai ser desperdiçada, porque não tem o que fazer. Se tu aplicar essa energia elétrica em um SOSI, eletrolisador, tu vai produzir hidrogênio. Então, tu consegue armazenar energia na forma de hidrogênio, e quando chega à noite, ou se nublou, ou se não tem mais vento, e tu precisa de energia,
tu vai aplicar esse hidrogênio na célula combustível e vai produzir de volta a energia elétrica. Então, é um ciclo fechado que já vem sendo aplicado nessas fontes intermitentes de geração, como a eólica e solar. Então, a diferença é que agora no pós-doc eu trabalho com a célula inteira, então com os dois eletrodos e com eletrólito. Em ambas polarizações, ou seja, na polarização de célula combustível e na polarização de eletrolisador. E eu faço um trabalho de simulação e experimental. Então, a gente opera a célula inteira e depois nós tentamos fazer a simulação dos fenômenos que ocorrem lá. E o enfoque do meu projeto é estudar a degradação dos eletrodos e como, através de análise de modelos matemáticos, tu conseguirias analisar essa perda de eficiência na operação. E eu acho que eu vim no bom momento, porque o meu laboratório, ele fundou uma empresa chamada Genvia, e essa empresa, ela pretende fazer uma usina de hidrogênio, usando esse equipamento que eu estou estudando, com uma previsão de se tornar uma gigafactory até 2025. Então, todo o nosso trabalho, não todo, mas 80% do nosso trabalho hoje é vinculado e é direcionado a essa empresa, tanto na parte de teste de equipamento como na parte de simulação. E também eu trabalho com dois projetos europeus, o Ruby e o React, que reúne pessoas de vários países aqui da Europa. O Ruby é focado na polarização de célula combustível e o React na polarização de eletrolisador. Inclusive, no React, a gente teve uma reunião ontem, e o Tafarel, que foi aluno de mestrado da EduTech, ele também está envolvido nesse projeto. Eu achei muito interessante, porque ele é da FURG, então eu conheci ele quando eu estava entrando na faculdade, e aí, 15 anos depois, talvez menos, eu encontrei com ele de novo num projeto aqui na Europa. Então, aqui tem dois exemplos de como as células se degradam. No lado do oxigênio, há uma segregação de estrôncio, que ele se dirige mais para o contorno de grão, fazendo com que haja uma diminuição da condutividade. E no lado do hidrogênio, como eu falei no começo da apresentação, há uma formação de ilhas de níquel, que também diminuem essa condutividade. Então, na verdade, no doutorado, eu propus um novo material. Aí, agora, no pós-doutorado, eu, abre aspas, me rendi aos velhos materiais e estou tentando achar maneiras de fazer eles funcionarem melhor. Então, para evitar essa degradação, nós temos que entender a cinética de degradação e seus mecanismos, de como eles ocorrem, e também entender como essa degradação impacta na operação da célula como um todo. Então, a metodologia que a gente utiliza é o modelo multiscala, onde há esse approach entre a modelagem e o experimento. E ele é multiscala porque nós começamos com a simulação do material apenas, usando uns modelos de digital twins, cópias exatas da microestrutura real no computacional, e isso nos dá a possibilidade de calcular todos os parâmetros microestruturais, como porosidade, tortuosidade, tamanho de poro. Depois, a gente tem uma abordagem do eletrodo, que seria mais ou menos parecido com o que a Marina fez na tese dela, onde a descrição de todas as reações que ocorrem e também todos os fenômenos de transferência de matéria e de carga. E, por último, o modelo aqui, desculpa, esse modelo aqui, micro, ele é 1D, ele é só uma parte, um slice do eletrodo, e a célula inteira, a célula completa, ele é um modelo 2D, onde leva em consideração, então, a geometria da célula e também o design
dos canais de gás e etc. E esse modelo ele consegue ser utilizado em diferentes condições de operação e também nas duas polarizações, tanto em célula combustível quanto em eletrolisador. Então, aqui eu vou passar bem rapidamente como funciona cada parte. O modelo de microestrutura sintética, existem dois submodelos, na verdade. Um é o algoritmo de empacotamento de esferas, onde é um processo iterativo que os espaços vazios são preenchidos por esferas e elas se sobrepõem, formando, então, a estrutura que nós queremos. E aqui na figura C seria o modelo de campo aleatório, que é um modelo matemático onde se usa uma função estatística que vem do experimental. E quando se compara esses dois modelos com o material real, aqui, na verdade, é uma reconstrução 3D, mas é considerado material real, por uma inspeção assim de olhar, eles são bem parecidos, e quando se analisa os parâmetros calculados, tem um erro de mais ou menos 4% na porosidade, tamanho de poro, etc. Então, a gente tem a segurança aqui de calcular, de ter toda a descrição microestrutural do material, que vai servir de input nos próximos modelos. Não tem nenhuma diferença, foi o que eu falei. Então, agora, como funciona o modelo do eletrodo? Como eu falei, ele é um pedaço de eletrodo. Aqui tem como, por exemplo, a parte do oxigênio, o lado do oxigênio. Então, ele é um pedaço do eletrodo de oxigênio, que é o LSFCGO, que é o material mais clássico, 1D, e ele vai descrever, então, toda a cinética de reação e a parte de difusão. E também é possível ter uma resposta em polarização catódica e anódica. O esquema de reação, o modelo reacional, ele também foi proposto pelo grupo, então ele já foi validado. Então, junto com os parâmetros estruturais e com resultados que vêm de experimentos, né, é possível ter um modelo que tem uma boa concordância com os dados experimentais em diferentes temperaturas, em diferentes vazões também, aqui não está o exemplo, mas em diferentes vazões, em uma resposta estacionária, aqui nas curvas IV, e no espectro de polarização eletroquímica também. Então, pode-se considerar que o modelo foi validado, pelo menos, pelo lado do oxigênio. Aqui, dentro desse modelo aqui, eu fiz minha primeira colaboração aqui no grupo, porque antes, no espectro de impedância, o modelo aqui em azul, ele não conseguia pegar essa curvatura aqui, que ela é proveniente da falta de gás, da falta de reagente que se tem no eletrodo. Por exemplo, quando se está em vazões muito baixas ou concentrações muito baixas, vai ter esse starvation do material. Então, se tem essa contribuição desse semicírculo aqui. E aí nós propomos considerar um volume de controle em cima do eletrodo e considerar ele como um reator CSTR e aplicar essas reações de balanço dentro do espectro, e foi possível, então, variar a concentração do reagente na interface gás-sólido e pegar, então, essa contribuição em baixas frequências aqui do material. Já foi publicado esse artigo no começo do ano, se não me engano, e esses resultados são dentro de uma tese que vai ser defendida na semana que vem, pela Elisa F., uma doutorado aqui do grupo. E depois a gente tem um modelo paralelo para o lado do hidrogênio, onde tem uma cinética de reação também descrita. Vai ser igual, vai ser 1D, um pequeno pedaço 1D de um meio homogêneo, com toda a descrição cinética e difusional, e com uma resposta catódica e anódica, com parâmetros de microestrutura também vindos
do modelo inicial de estrutura. Vimos, então, com alguns dados dos experimentos, e vai ter um modelo também validado para diferentes vazões em IV e também espectros. E, por fim, o modelo da célula inteira, que ela vai levar em consideração toda a geometria da célula e ela vai conseguir descrever como se comporta a corrente e a polarização e a distribuição dos compostos, do hidrogênio e do oxigênio, como uma função do espaço também. Então, é possível saber como como se distribuem os compostos e a corrente ao longo do eletrodo. Só que para isso tem que ser validado, o modelo da célula completa tem que ser validado tanto na parte global como também na parte local. Então, nós tivemos que achar um jeito de medir a corrente sem alterar a geometria da célula e medir essa corrente ao longo do eletrodo. Então, como são as diferentes correntes daqui, da entrada de gás, para o meio, para a saída. Então, nós aplicamos essa geometria especial, onde cada furinho desse, cada pino desses, consegue fazer uma medida de polarização. Então, se tem a distribuição de corrente ao longo do eletrodo. Então, é possível observar, focando mais na degradação, como funcionaria essa degradação da célula localmente, se, por exemplo, quando está mais perto da saída de gás, vai ter mais degradação ou menos, como isso funciona. Então, aqui só um resumão de todo o modelo multiscala que nós trabalhamos, os resultados que ele pode prover, e como que é feita a conexão entre os modelos. Então, o modelo inicial de microestrutura, ele dá os parâmetros que são necessários para os outros dois modelos, e o modelo do eletrodo e da célula combustível toda, da célula completa, eles têm um looping entre si, onde o potencial de ativação que é aplicado na célula completa é calculado no modelo 1D, e a distribuição das pressões parciais de cada componente é calculado na célula inteira e aplicada como condição de contorno no micromodelo, né? No modelo do eletrodo. Então, aqui nós temos resultados bem rápidos para vocês. Aqui nós temos como foi validado o nosso modelo multiscala com curvas de polarização da célula completa. Então, pode-se ver que o modelo tem capacidade de operar nas duas polarizações, SOFC e SOIC, e ele consegue captar os efeitos de fluxo e de temperatura. Então, pode-se dizer que, no aspecto global, o modelo foi validado, sem nenhum tipo de fitting adicional. Então, todos os parâmetros que aqui foram utilizados vieram ou da reconstrução dos materiais ou do experimento, e que ele tem uma boa concordância entre o experimental e o modelo. Aqui tem uma validação local, que, como eu falei, deve ser validado o modelo localmente e globalmente. Aqui nessa primeira curva tem as curvas de polarização na entrada de gás, no meio e na saída. Pode-se ver que também tem uma boa concordância entre as duas curvas, numérica e experimental. E aqui, em vermelho, são as medidas experimentais de cada pino ao longo da célula, ao longo do eletrodo. E os pontos são a distribuição de corrente para diferentes valores de voltagem dadas pelo modelo. Então, pode-se ver que a corrente ela diminui ao longo do eletrodo, e isso se dá devido a um consumo elevado de hidrogênio, à medida que vai se deslocando da entrada para a saída, e que esse fenômeno ele é fortalecido pela diminuição da voltagem, ou seja, pela distância da voltagem de circuito aberto. Então, quanto mais longe do OCV está essa resposta aqui, mais
mais crítico vai ser essa diminuição da corrente. E aqui também se nota que no ponto mais perto da entrada do gás, no inlet, tem uma performance melhor que na saída. Então, é porque tem essa falta de combustível na borda da célula. Então, aqui pode-se falar que o modelo ele foi validado de acordo com os dados experimentais, e que não só isso, o nosso setup, a nossa geometria diferente aqui, também foi validado. E isso foi utilizado sem alterar de nenhuma forma a geometria da célula. Então, não há nenhum tipo de segmentação no eletrodo. E aqui, por último, só como se comportam a distribuição dos componentes ao decorrer da célula, de hidrogênio diminuindo, porque aqui está no modo de célula combustível. O oxigênio não diminui muito, porque a vazão de oxigênio é muito alta, e a concentração de água está aumentando. E aqui, como se comportam os overpotential, potenciais, sobrepotenciais, ao longo do diâmetro da célula também. E pelos mesmos motivos anteriores, o potencial de concentração referente ao hidrogênio ele é bem mais elevado do que os outros, porque há essa falta de hidrogênio no meio. E o potencial ômico também é bem elevado, porque isso é referente à resistência ômica, ou seja, a resistência do material de passar uma corrente. Então, como nós estamos utilizando uma outra conexão, um setup diferente, nós alteramos essa resistência. Então, ela é bem elevada também. Então, só para concluir, esse trabalho também está num artigo que já foi aceito, mas não foi publicado ainda. O nosso modelo multiscala ele foi validado, foi aplicado um setup específico para medir essas correntes ao longo do diâmetro da célula, e que com isso é possível analisar o efeito local de corrente e de componente e de combustível no decorrer do diâmetro da célula. E os próximos passos do meu postdoc vai ser fazer um upgrade desse modelo para fazer com que nós consigamos ter o espectra da célula completa. Isso está sendo feito já, está bem avançado. E depois a gente pretende implementar no modelo as leis de degradação para que nós consigamos ver no espectro de impedância como que essa degradação influencia ou não. Eu acho que me passei no tempo, mas obrigado a todos pela atenção. Se tiver alguma dúvida. Obrigada, Eduardo. Eu não passou do tempo porque eu te falei que era mais ou menos, né? Mais ou menos uns 30, 40 minutos, mas não fique preso a isso. Então, eu dei uma corridinha no final. Você podia ficar à vontade para... Foi bem legal, gostei bastante de ver a evolução do trabalho, mas eu vou deixar outras pessoas, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquei com umas duvidazinhas. Uhum. Eduardo, eu adorei sua apresentação. Achei muito boa, fiquei impressionada da evolução que você apresentou na abordagem da problemática. Gostei muito. Eu tenho tantas dúvidas que eu nem vou fazer aqui, porque são muitas. Eu vou pegar alguns pontos, porque eu tenho vários, mas eu quero um ponto. Como é que você está vendo esse mercado? Deixa eu... Na minha tela ainda, eu não sei como parar. Para a apresentação. Interromper compartilhamento, vai ter aí stop sharing, alguma coisa assim. Aqui, achei. Stop share, ok. Pronto. Como é que está esse mercado das células combustíveis? A gente sabe que vem de longo tempo a questão de rendimento e mercado. Você disse que está criando uma startup que vai virar uma grande fábrica, né? Aí dentro. Está assim, está bombando mesmo? Na minha opinião, hoje em dia, tem duas tecnologias que estão muito em alta em célula combustível, que é o tipo que eu trabalho, que é de célula combustível de óxido sólido, mas também a PEM, que é de membranas, membrana polimérica.
que ela é mais simples de utilizar porque ela precisa de uma temperatura menos elevada, 100 graus, 130 graus. E ela pode ser menor. Então, a PEM ela está sendo utilizada mais em veículos. Então, isso está muito em alta também, com a Tesla, fazendo cada vez mais veículos de hidrogênio, Toyota também. E a célula combustível de óxido sólido, por ela necessitar de temperaturas mais elevadas, 700 graus, ela é uma coisa mais macro, assim. Ela é mais para usinas, para tentar fazer uma produção Transporte de veículos pesados também, né? Exato. Trem, caminhão. E eu acho que está muito em alta porque a gente está vivendo há alguns anos já essa tendência a tentar descarbonar as fontes de energia. E até no meu laboratório que tem uma piadinha que um técnico falava que ele não aguentava mais o hidrogênio ser a energia do amanhã, porque amanhã nunca chegava. E agora, na minha opinião, eu acho que está chegando. Está rolando muito investimento aqui na Europa, muito investimento em cima disso. E não só aqui na Europa. Eu vi uma notícia esses dias de uma empresa da Austrália que está fazendo uma usina de célula combustível no Nordeste. Então, não é porque eu sou da área, então não sei se eu tenho confiança para fazer uma previsão, mas eu estou muito esperançoso que isso vai, de fato... Essa usina da Austrália é no Ceará. Ceará, exatamente. Eu não sei qual é a tecnologia que utiliza lá, mas eu acho que lá é PEM, eu acho que não é assim. Não é de sólidos, óxidos sólidos. Agora, me diz uma coisa, como é que você se insere no seu grupo? Você se comporta como um pós-doc ou como um funcionário, efetivamente? Então... A cobrança, você tem liberdade, você escolhe o que você está... Eu tenho liberdade, mas eu trabalho dentro de um escopo, né? Eu tenho um projeto de pesquisa que é bem amplo, mas eu não posso muito sair daquilo. Mas se tu for ler o projeto de pesquisa do meu pós-doc, ele é basicamente o que todo laboratório faz, então eu tenho liberdade. Eu trabalho hoje de maneira meio independente, mas eu auxilio 2 alunos de doutorado. Então, é bem interessante, porque é dinâmico. E eles entraram esse ano, então a gente está começando a pesquisa com eles, isso torna bem interessante. E como o meu trabalho está vinculado a esses projetos da União Europeia, eu sou meio que o responsável de mostrar resultado para eles. Então, essa semana mesmo, ontem, a gente teve uma reunião que durou das 9 às 17 horas, meu Deus. E eu era o único representante do meu grupo lá, entendeu? Então, eu tive que responder, eu tive que discutir. Isso é muito maneiro, porque me coloca numa posição de mais responsabilidade e de fazer contatos também. Mas, no geral, Neumann, eu não vejo muita diferença no tratamento de um pós-doc e de um funcionário. Para mim, não tem muita diferença. E existe a evolução? Quer dizer, você seria contratado depois? Existe essa possibilidade? Quer dizer... Existe essa possibilidade, ainda mais com essa empresa que está surgindo aí. A única coisa que eles exigem é, caso eu seja contratado num contrato temporário, não pós-doc, mas, sei lá, um contrato de funcionário mais temporário, eles têm um tempo de 6 meses, eu acho que eu tenho que ficar parado, não pode ter 2 um atrás do outro. Então, tem que ficar parado 6 meses, mas para mim é até vantagem, né? Porque recebe o chômage, o auxílio-desemprego. 6 meses de férias, acho que ninguém recusaria, ainda mais sabendo que tem... Eu estou vendo que você está querendo muito férias. Eu estou muito cansado. E outra dúvida, eu vou encerrar, que é para dar espaço para os outros. A relação com a chefia, como é que você vê essa conexão dentro do laboratório e a sua experiência que você tinha antes? Faz um paralelo da tua vida aqui como doutorando e a relação com os pós-doc que existiam no programa e o que você tem aí. Então, uma coisa que eu achei legal quando eu cheguei aqui é que tanto o chefe da empresa, quanto do serviço, do departamento, quanto do laboratório, eram mulheres. Agora mudou, mas todos os chefes de alto nível eram mulheres. Eu achei muito legal isso aqui. Claro! É incrível. É evolução.
Mas, então, a relação com o meu chefe, hoje, ela é mais ou menos a relação que eu tinha com o meu orientador de CEPEL. Porque com o Zé, como eu ficava quase todo o tempo no CEPEL, eu tinha muita independência lá. Nós marcávamos reunião, não sei, uma vez por mês, e entre um mês e outro, claro, se eu quisesse falar com ele, estaria à disposição de falar comigo, mas eu ficava sozinho. Então, se eu tivesse, não, vou tentar abordar circuitos equivalentes do meu estado. Se desse certo, eu mostrava, se não desse, eu não mostrava. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Para os pós-docs, né? Para os alunos de doutorado, o meu chefe é bem mais presente. Mas a gente tem uma reunião mensal. Eu tenho um pouco mais agora, porque eu estou acompanhando as reuniões dos doutorandos também, mas é total independência, assim, eles cobram muito resultado. Não tem hora para chegar, por exemplo, tem que fazer 9 horas diárias, mas tu faz teu horário, pode chegar às 7 e sair às 4, ou chegar às 9 e sair às 18. Não tem que bater ponto, é tudo bem livre. O almoço aqui é muito bom, ponto top do meu pós-doc é o almoço. Tem canar, tem pato no almoço. Mas é isso, eu me sinto bem dependente no fazer dos meus trabalhos e tenho uma boa relação com o meu chefe. Parabéns e que você continue. Ótima sorte. Permaneça assim. E mantendo contato. Eu acho que esse assunto você tem que dar uma retroalimentação para a gente, ficar mantendo coisa. Eu acho que é uma Nelma, com certeza ele vai, Nelma, isso não há dúvidas. Porque o que ele fez lá em menos de um ano era um terço do que ele fez lá, era o que ele tinha prometido fazer aqui no doutorado dele, né? Que era pegar aquele meso-escala lá e ter aplicado no doutorado, que ele não fez aqui. Foi lá e em menos de um ano fez isso e mais algumas coisas, né? Não, eu não fiz tudo. Aqui eu peguei o bonde andando, né? Esse modelo multiscala, ele é produto de algumas teses já. Eu só estou repaginando ele. Pois é, aquela meso-escala lá seria a conclusão da tese dele aqui, né? Só que não deu tempo lá, porque a parte experimental consumiu todo o tempo, né? Aí não deu para fazer, né? Mas impressionante do que já você e teu grupo aí está fazendo, né? Nessa direção, muito legal mesmo, né? E essa integração aí da célula reversível, né? Então tem uma aplicação enorme, né? Eu acho que é o futuro aí da eletrólise com o armazenamento de energia. Eu acho que é esse um dos caminhos certos aí, né? Então, eu acho que e os resultados aí estão bons, né? Eu queria te perguntar em relação a se você usasse a célula que você construiu aqui no lugar, e usasse essas clássicas aí, o que você acha que teria de benefício nos resultados? Então, seria como começar do zero, né? Porque primeiro teria que utilizar o material para fazer a análise do material no síncrotron, para fazer as reconstruções microestruturais, porque com certeza vai ter novos valores de tudo, né? De porosidade, de tortuosidade, tudo. Depois, nós teríamos que pegar aquele modelo proposto pela Marina e aplicar no modelo. Porém, o modelo da Marina, quando eu vejo ele hoje, ele é muito mais complexo que os modelos que a gente utiliza aqui. A abordagem cinética que ela utilizou tinha, não sei, 10 semi-reações. Ele era muito grande. Era bem detalhado. Então, provavelmente ia dar um trabalhão para fazer isso. E em relação ao resultado, eu acho que um up que seria bem interessante seria analisar qual seria o impacto da utilização de combustíveis de carbono, como o material que a gente sintetizou, ele possibilita a operação com gás natural, com biogás, seria expandir esse modelo multiscala que a gente tem hoje para hidrogênio e para água, para outros combustíveis. Então, acho que esse seria um up muito isso que eu ia te interessante falar, né? Porque a gente está montando um projeto aqui, até está capitaneado aí pelo Henrique, né? Para encaminhar aí no edital da FAPERJ, não sei se vai conseguir, né? Mas o prazo é curto.
né, mas junto com o Zé lá do CPEL, né, exatamente nessa direção, né, de usar o hidrogênio, né, produzido aí de biomassa, né, ligar com a COP-C, né, e fazer então essa geração de energia, né, em vez de fazer a parte de usar o hidrogênio que vem da eletrólise, né? Então seria um caminho. E aí, né, essas células, esse material que você desenvolveu seria bem mais apropriado, né? Bem mais robusto, né? Em termos de desempenho, de tempo de vida, né? Se der certo, podem contar comigo para se precisar de alguma Sim, se o coisa. projeto for aprovado, sem dúvida nenhuma, vou entrar em contato contigo. Tá, uma outra pergunta. Ponto, Argemiro, era esse o ponto que eu estava falando. Sim. Você vê, né, o que é ter com recursos, né, recursos humanos e recursos financeiros lá que se faz, né, em um tempo bem menor, né? Então, sem dúvida nenhuma. Isso é uma outra coisa que foi meio chocante para mim. Eu nunca tinha vivido num lugar com dinheiro. Então, então, por exemplo, agora, na semana que vem, eu vou apresentar um trabalho no congresso, que vai ser online, infelizmente, mas tem que pagar o congresso de qualquer forma, mesmo sendo online. E a facilidade de conseguir dinheiro com uma inscrição no congresso, por exemplo. Na verdade, eu não fiz nada, eu só mandei um e-mail dizendo, vou precisar ir nesse congresso. Ponto. Estou inscrito. Sim, você isso aí. ganha aí até para ficar de férias 6,5 anos, né? Então, imagina para ir para o congresso. Eduardo, quando eu lembro que você ficou mais de 6 meses para fazer um DSC no seu material, lembra que não conseguia fazer? Era uma análise super importante, os equipamentos que a gente tinha não ia, né? A altas temperaturas. Deve ter geladeira no laboratório, deve ter a geladeira dos reagentes, né? Você compra lá da Sigma direto e só anota lá, fiado. Realmente é uma experiência, ver esse contraste é muito enriquecedor, né? Viver os dois lados e valorizar, né? Como que a gente faz ciência com tanta dificuldade, faz trabalho bom e essa bagagem toda que você chegou aí, pelo trabalho, né? Pelo tudo que você aprendeu aqui, eu sempre dou mérito muito ao Zé Geraldo, né? Tudo que você aprendeu e essa bagagem toda e coloca você, acho que não te deixa com um nível menor, né, do que ninguém lá, talvez um pouco menos experiência, mas não em termos de preparo intelectual, né, de conhecimento e capacidade de trabalho. Então, assim, chega a ser bem emocionante a gente ver você nessa trajetória. Eu tinha curiosidade de perguntar do seu material, se tinha portas abertas para fazer, né, algum tipo de colaboração, até você mesmo, como orientar alguém que fosse pegar esse seu material e levar adiante, você aí, né, como orientador da pessoa, fazer no escopo de um projeto bilateral, enfim, vejo que tem possibilidades, né, eu fico super feliz. Sim, eu acho que para mim o fato de eu vir do Brasil me orgulha muito pelo fato de a gente conseguir ter feito ciência, sabe, com todas as dificuldades que nós tivemos. E eu mesmo no Brasil fui meio privilegiado por estar no CPEL. Eu tinha acesso a bons equipamentos lá, a dinheiro que muitos alunos do doutorado não tinham na época e que hoje muito menos, né? Está cada vez pior. Então eu já era privilegiado aí no Brasil também, eu acho, na minha opinião. Sim, sim. Vamos lutar com as armas que temos aqui, né? Tentar reverter ou minimizar o impacto e continuar na formação diferenciada, né? Acho que a formação a gente consegue continuar dando. Os recursos são mais complicados, não dá nem para competir. Aí eu queria perguntar uma coisa bem rápida, Eduardo, bem específica, que você falou no finalzinho. Eu já ia perguntar e você falou, agora a gente vai ter que ver o modelo da desativação. E você tinha comentado que acontece com, acho que o estrôncio, né, que vai para o contorno de grão, que é uma segregação superficial, né? Ele vai... Onde seria isso? Você tem modelo de segregação que vai entrar no modelo, no perfil do potencial químico? Onde que entra isso? Ela foi muito pontual, porque ela fez a pergunta que todo mundo quer responder. A cinética de degradação do lado do oxigênio não existe nenhuma teoria ainda, não tem nada provado.
Se tu olhar para o lado do níquel e da YSZ, existem modelos hoje que conseguem descrever as duas formas de degradação, mas para o oxigênio não existe, não tem literatura. A ideia, inclusive, a ideia de uma tese que está começando agora lá no meu laboratório é justo isso, é tentar criar mecanismos reacionais para saber como isso ocorre e tentar comprovar a validade de maneiras experimentais. Então, a resposta é como que o estronço vai para a interface? Não sabemos. Porque tem a ver com a energia, né? Com certeza, é algum modelo que vai envolver parâmetro de energia livre de superfície, né? E como que isso promove esse gradiente de potencial. Não sei, eu não sei como botar no modelo, mas eu fico pensando assim. É que, na verdade, eu acho que pode ser por duas rotas. Uma seria por dentro do próprio cristal, por dentro da própria célula unitária do material. E uma outra forma seria de algum mecanismo de gasificação. Porque no lado do hidrogênio é isso que ocorre. O níquel ele reage com a água e forma um hidróxido de níquel, e de forma muito instável e rápida ele vai do meio do grão para a fronteira por uma gasificação. Então, eu acho que pode ocorrer formas paralelas no eletrodo do oxigênio. É um problema aí de cinética, termodinâmica, né? Termodinâmica de superfície. Interessante. Adorei. Alguém mais tem alguma pergunta? Sim, eu queria fazer uma última pergunta para ele. Eduardo, fala um pouquinho das ferramentas computacionais que vocês usaram aí nessas 3 camadas de multiscala aí. Sim, então, na primeira escala, lá da microestrutura, é feito no MATLAB, num algoritmo in-house, que foi desenvolvido uma tese há uns 3, 4 anos. Mas a maior dificuldade dessa parte do modelo nem é a parte numérica, e sim é experimental, porque tem que usar um FIB, que é uma análise de focus ion beam, que se utiliza no síncrotron. Então, a parte experimental é bem complexa, tem que polir, é difícil. E aí, esse algoritmo ele é desenvolvido em MATLAB, completamente em MATLAB. Já o modelo intermediário, ele é no console. Os dois, tanto do oxigênio tanto quanto do hidrogênio. A resposta de curva EV, de polarização, ela é direto no console. Porém, para fazer o Spectra, tem uma iteração entre console e MATLAB, e aí usa um outro software chamado... esqueci o nome. Enfim, é uma maneira que tu utiliza o MATLAB para alterar o arquivo do console. Então, fica um ciclo. É um plugin do console que dá para fazer isso. E o último estágio da célula completa é no MATLAB também. Porém, eu estou trabalhando nisso agora, porque como a gente quer fazer espectras da célula completa também, vai utilizar esse link com o MATLAB também. Então, em suma, é MATLAB e console. Ok. Imaginei que fosse o console que vocês estavam usando no intermediário. O console é muito bom, porque ele tem uma interface muito amigável. Sim. Não se preocupa com solver. Só... Legal. Parabéns, viu, Eduardo? Belo trabalho aí. Espero que a gente possa realmente fazer alguma coisa em conjunto, aí, continuar. Isso seria ótimo. Muito obrigado.